Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Amém. Que bom que nós estamos aqui. Eu sempre gosto de iniciar o culto meditando e convidando vocês a meditarem. Que se vocês estão aqui hoje e talvez aquela pessoa que você acha que deveria não estar, hoje você deve se concentrar na dádiva de que você está. Deus quis que você estivesse aqui. Deus tem uma mensagem para compartilhar com você. Deus tem uma mensagem para compartilhar no meu coração. Então, ao longo do ano, os diversos domingos e cultos e as outras programações que tem na igreja, existe uma vontade, um desejo de Deus a cada dia que nós nos reunimos aqui, sabe? Talvez você que já não vem tem tanto tempo, vem esporadicamente, o dia que você está aqui hoje, Deus ele tem uma intenção, um desejo profundo de revelar seu coração, de entregar uma mensagem para você e uma mensagem que transforma, uma mensagem que vai pegar você e mudar de dentro para fora, amém? E a nossa mensagem dessa noite, ela tem tudo a ver com isso. Eu até intitulei a mensagem dessa noite, o poder da palavra de Deus. Nós estamos na temporada, a vida que agrada a Deus, a temporada que está acontecendo toda na carta de Tessalonicenses. E para a gente começar essa noite, nós vamos falar primeiro aqui o texto que a gente vai ler, vai ser 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 13 ao 16, mas nós vamos dar uma recapitulada, o que nós vimos até aqui, para não ficar fora de contexto, para nós entendermos em que contexto, em que situação Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses aqui. Abram comigo. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos lá, leiam comigo. Verso 13, do capítulo 2. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhe sobreveio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. É por causa dela que nós temos convicção nessa noite de que o Senhor vai falar aos nossos corações. É por causa dela que nós temos a convicção de que há poder aqui neste lugar, nessa noite, do Senhor, para que nós sejamos mudados, para que nós venhamos conhecer mais o Senhor, para que a sua face venha a ser mais formada em nós, para que nós saiamos daqui desejosos cada vez mais de te conhecer e compartilhar quem o Senhor é e mundo afora, Jesus. Fala ao coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, conduza-me, Pai, como pregador dessa noite, use a minha boca, que nada do que eu disser venha atrapalhar a mensagem que o Senhor tem para entregar nessa noite, que da minha boca venha sair somente as tuas palavras, os desejos do seu coração e não o meu. É por isso que eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dando continuidade à nossa temporada, na carta de Tessalonicenses, nós temos visto que Paulo, ele escreve essa carta endereçada aos Tessalonicenses, desde o primeiro capítulo, elogiando eles como igreja, uma igreja que tem feito um trabalho exemplar, uma igreja que imita a Cristo, os apóstolos, e que se torna um modelo a ser imitável. Aí nós entramos no capítulo 2, ali no início, onde é que nós vamos ver Paulo ter a necessidade de se defender como apóstolo. Paulo não como alguém que é desumilde e fica se recomendando para os outros, mas que naquele contexto haviam muitos charlatões. Naquele período ali greco-romano, pessoas que se diziam pregadores, extorquiam as pessoas. Coincidência, parece muito com o dia de hoje, não é mesmo? Diziam pregadores do evangelho e arrancavam dinheiro das pessoas, brincavam com a fé delas,
trabalhava em seus corações com intenções erradas e não com intenções de levar a mensagem verdadeira do Evangelho. Aí Paulo, estava sendo acusado pelas pessoas. Olha, Paulo é só mais um desses mentirosos que pregam para vocês, Tessalonicenses. Paulo é só mais um charlatão, é mais um que vai passar. Paulo não trouxe nenhuma mensagem de Deus verdadeira para vocês. E aí Paulo ele vai dizer: não, as pessoas estão dizendo que eu sou mais um em meio a tantos outros pregadores falsos que vêm e passam por aí, mas eu trouxe uma mensagem que ela é verdadeira, porque mediante a pregação dessa mensagem eu vi o que aconteceu na vida de vocês. Mediante a propagação dessa mensagem eu presenciei, estive no meio, eu vi o que foi feito. Eu tenho visto a operosidade da fé de vocês, uma igreja engajada, missional, que vive o que foi pregado. E aí Paulo ele vem, se defende, ele vai defender o apostolado dele e a veracidade da mensagem que ele carrega, que ele não está trazendo uma mensagem falsa. E Paulo, nós abrimos esse capítulo, eu preguei o início desse capítulo há 2 domingos atrás, se eu não me engano, e hoje nós vamos encerrar ele, o capítulo 2, onde é que Paulo ele vem agora agradecer com um tom de gratidão a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Então nós vamos ver nessa noite, do capítulo 13 ao verso 16, Paulo ele vem finalizando essa mensagem, na verdade, falando para os Tessalonicenses que ele é grato a Deus por aquilo que eles estão fazendo, vivendo, e Paulo vai desenvolver o porquê dessa gratidão, o porquê de que ele olha para essa igreja e ele é grato. Deus, obrigado pelo que o Senhor fez no meio dessa igreja, obrigado pelo que o Senhor fez no coração de cada uma das pessoas deste lugar. Eu oro, agradeço pela obra do Senhor que está avançando através deste povo. Não é uma gratidão genérica a gratidão de Paulo, é uma gratidão que é porque eles receberam em seu coração a palavra de Deus. E nós vamos ver, voltando mais um pouco atrás, como nós pregamos anteriormente, Paulo ele vai dizer que ele pregou a mensagem verdadeira, que a mensagem que ele vem, que ele carrega, é uma mensagem de verdade, e que essa mensagem ela é poderosa para mudar a vida das pessoas. Só que Paulo vai finalizar agora falando sobre a importância de receber essa mensagem da forma correta. Então, como que o Evangelho ele atua poderosamente na vida das pessoas? Não somente por meio da pregação poderosa, verdadeira dessa mensagem, mas também para que ela seja completa e mude a vida das pessoas, depende de como você recebe essa mensagem no seu coração. Estava preparando essa mensagem e eu lembrando de muitos dos meus questionamentos, eu e o pastor João Pedro às vezes discutindo textos bíblicos, teologia e tudo mais. Aí eu falando para ele: mas por que eu ouvi a mensagem e acreditei, e tantos outros que ouviram essa mesma mensagem, estiveram no mesmo lugar que eu, no mesmo dia que eu me converti e ouvi aquela mensagem, elas nunca tiveram um encontro real com Jesus, elas nunca se entregaram? Como dizem, é mistério, não dá para afirmar. Muitos acreditam, Gabriel, que Deus escolheu, Deus quis que eu cresça, Ele determinou isso. Eu não vou entrar nesses pormenores, essas discussões mais profundas, mas Paulo vai tocar aqui num ponto que faz muita diferença sobre quem crê e quem não crê, quem tem a vida mudada ou não. É sobre como essa mensagem chega aqui no coração, o quão o seu coração está aberto para receber essa mensagem, para que ela de fato atue conforme Deus quer que ela atue no seu coração. Amém? Nós vamos desenvolver aqui um primeiro ponto, é essa recepção correta da palavra. Paulo ele aponta o motivo de sua gratidão, a recepção da palavra não como opinião humana, ao ouvirem os humanos falarem. Ao ouvir os humanos falarem, eles recebem em seu coração a certeza de que essa mensagem, apesar de vir de humanos, essa mensagem ela não é de origem humana. Isso aqui diz respeito a uma fé na mensagem que é propagada. Paulo vai dizer no verso 13, ele inicia: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens. Paulo está dizendo o motivo da gratidão. Olha, eu agradeço a Deus. E aí você faz uma pergunta por texto: por que Paulo está agradecendo a Deus? Porque quando a mensagem chegou, vocês não receberam essa mensagem como meras palavras humanas, vocês receberam como a mensagem de Deus.
Vocês entenderam que essa mensagem ela era divina, ela vinha do céu. E com certeza, naquele tempo, naquele contexto, nós vimos pelos relatos bíblicos, muitos recebiam essa mensagem que Paulo pregava e não aceitavam, não acreditavam que ela era de Deus. Rejeitavam, como nos dias de hoje. Você, eu creio, que nessa noite você olha para a mensagem do Evangelho, a propagação, e você identifica, tem certeza que essa é uma mensagem de Deus, que ela é divina, mas muitos são os que ouvem essa mensagem e não acreditam nela. O poder de Deus não está apenas na proclamação, mas na forma como essa mensagem é recebida. Paulo vai dizer, vocês receberam da forma correta, o coração seus, de fato, acreditou que essa era a palavra de Deus. Eu medito nesse texto com certa frequência e sempre observo como que em pontos específicos da minha vida, durante toda a minha vida, a minha caminhada cristã, eu olhei diversas vezes para essas escrituras, conscientemente e convicto de que Deus foi quem direcionou cada uma das letras, das vírgulas do que está escrito aqui neste lugar. Muitas vezes olhei para este livro sagrado como um mero religioso que se acostumou com tudo que está escrito ali, com tudo que a gente escuta domingo após domingo, culto após culto, com cada versículo em cada fachada, no fundo do caminhão, cada post na rede social. E esse livro ele se tornou tão comum para nós que ele perdeu a efetividade em nossos corações. A gente olhou para ele, às vezes com tanta frequência, sem ser afetado por ela. Existe o problema daqueles que não olham para ela e o problema daqueles que olham e não são afetados por ela. E muitas vezes em minha caminhada cristã, foram inúmeras as vezes e fases que isso acarretou inclusive em frieza espiritual, em desânimo, em falta de enxergar propósito, em vontade de caminhar indo além, vivendo uma vida só de agenda religiosa, porque isso aqui não estava mais me afetando, porque eu tinha que cumprir o devocional do dia. Eu tinha que acordar de manhã e abrir a Bíblia e fazer o meu devocional, porque eu tenho que fazer o devocional todos os dias. E aí eu olhei para essas escrituras e li correndo e fui para o meu dia, onde é que Deus já não estava mais nele, onde é que não tinha espaço para Deus. Eu estou cheio demais para Deus ter espaço nessa minha rotina. Amanhã, de novo, de manhã eu troco uma ideia com Ele. E aquela conversa com Deus, que de conversa não tem nada. A gente olha para as escrituras e abre a palavra, lê as coisas que estão escritas e nós não meditamos nela. Não olha para ela com convicção. Deus, ao longo das eras, Ele direcionou, instruiu homens por meio do seu Espírito Santo, está narrado de capa a capa, para que essas escrituras chegassem a nós até nos dias de hoje. Esse era o meio de que Deus comunicasse com a humanidade enquanto ela quer que existisse, porque a escrita, ela transpassa por gerações e séculos e milênios, ela pode chegar em qualquer lugar, e Deus, Ele se manifestou a nós dessa forma. Então eu tenho que ter expectativa quando eu olho para esse livro aqui, eu tenho que entrar na presença de Deus, como a gente diz, nós estamos sempre na presença dEle, mas naquele momento de dedicação à leitura, com reverência. Hoje Deus vai falar alguma coisa comigo aqui, eu tenho certeza. Neste momento, onde é que eu levo a minha atenção para essas escrituras, aqui há poder neste negócio de uma forma que eu nem consigo descrever. Eu vou ler, eu vou meditar, eu vou absorver, eu vou abrir meu coração para isso, e é óbvio que alguma coisa vai ser mudada dentro de mim. É óbvio que eu vou ser uma nova pessoa, é óbvio que novos desejos, novos pensamentos, é óbvio que clareza na vida me vai ser dada, desde que eu receba essa mensagem da forma correta. Então Paulo elogia a igreja porque eles receberam a mensagem da forma correta. E há um ensino de Deus para nós, que essas palavras, sabia Deus que no dia de hoje nós estaríamos aqui lendo e aprendendo com ela, e que seria efetivo nós olharmos que ela tem poder, ao meditarmos nela, abrir o coração, ela tem poder para mudar quem nós somos e mostrar mais de Deus para nós. Isso depende de como nós abrimos o coração, amém? Nós precisamos sair deste lugar de vida religiosa e olhar para esse livro não como mais um livro que foi escrito, mas como um livro que é detentor do poder de Deus, para que nós tenhamos vidas transformadas e levemos essa transformação a outras pessoas, amém?
Nós vamos ver Atos capítulo 1, no verso 8, vai dizer: mas recebereis poder do alto, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Atos vai dizer que a proclamação do Evangelho, poderosamente, é por meio do Espírito Santo. Quando o Espírito vem sobre nós, nós proclamamos essa mensagem até os confins da terra, poderosamente. Então, a proclamação do Evangelho é por meio do poder de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que a efetividade dessa mensagem no nosso coração é poder de Deus. É condicionada a Deus tocar o nosso coração, a Deus abrir esse nosso coração para entender essa mensagem. Atos 16, verso 14, vai dizer: uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Ela não só teve contato com a palavra ali, ela acolheu no coração essa mensagem. E o que vai falar anteriormente? Temente a Deus. Uma mulher temente a Deus, Deus abriu o coração dela para que essa mensagem fizesse efeito na vida dela. Salmo 119, verso 11, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual que é a efetividade da palavra? Guardar no coração. Não é você vir aqui domingo, ouvir uma mensagem e voltar para a semana e você nem lembra mais o que foi pregado aqui, você não tem contato com a palavra na semana, não tem vida com Deus cultivada, e essa palavra ela não fica guardada em você, o coração é fechado para que essa palavra ela gere frutos, e aí passa como meros livros passam pelas nossas vidas. Mas Paulo está dizendo: olha, a efetividade da palavra de Deus tem a ver com o quão você está disposto em seu coração em receber essa mensagem. Se você está de fato com o coração pronto para ser afetado por ela. Eu não sei você, mas eu preciso muito ser mais afetado pelas Escrituras. Amém? Tem muita coisa que eu olho para mim, que eu me envergonho, eu quero mudar, eu preciso melhorar. E às vezes, eu meditando em cima desses pontos que eu busco força, desejo, a resposta do Espírito Santo é sempre a mesma: a minha palavra não tem te afetado. Há pouco contato e os contatos são superficiais. Talvez você venha aqui: Deus, eu quero uma mudança de vida, eu vim aqui hoje em busca de um novo tempo, eu quero uma vida nova, eu quero que os meus relacionamentos sejam transformados. Olha, irmão, não tem um passo a passo, não tem uma receita construída, é o convite para o relacionamento profundo com essa mensagem no coração de uma forma eficaz. Amém? Paulo, ele vai dizer, ele vai enfatizar depois, vamos repetir, verso 13: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a tua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós que credes. Paulo vai dizer: agradeço porque vocês receberam a palavra, olhando para eu pregar essa mensagem e não achando é só mais um discurso, uma palestra, um ensino, é uma filosofia bacana para viver socialmente melhor. Não, vocês não olharam assim, vocês olharam como alguém que estava sendo conduzido por Deus a entregar essa mensagem, e entender isso mudou a vida de vocês. E aí Paulo vai dizer: porque olho para vocês e vejo que vocês creem. Eu estou alegre porque vocês receberam da forma correta, porque eu olho para vocês e é perceptível que vocês são crentes, que vocês creram nessa mensagem. A vida suas está dando sinal de que vocês creram. A vida suas é muito óbvia que vocês foram afetados por essa mensagem. Vocês não são como aqueles que passam pelas mensagens, que vivem de igreja em igreja, escutam as proclamações nas praças, nos cantos e nunca mudam de vida. Está na igreja há 20 anos e a mesma pessoa, a palavra nunca penetrou no seu coração. Vocês não, vocês são uma igreja que é incrível como que essa mensagem chegou e vocês foram mudados. Eu posso ver, é perceptível. Paulo vai alertar, ele vai dizer que alguém que é afetado pela palavra de Deus é perceptível. Há sinais de que Deus chegou na vida de alguém. Há sinais de que a palavra ela não foi só lida, ela
ela entrou e tomou parte da vida de alguém. Ela tomou parte da vida da igreja de Deus. A eficácia da palavra, ela não é automática. Ela manifesta naqueles que creem como a palavra ela é divina de fato. Olham para a palavra e entendem: Deus é quem escreveu, Deus é quem tem dito, Deus é quem nos chama, Deus veio a nós. Poucos percebem como ela realmente é. A palavra de Deus, ela não é uma informação, ela não é uma opinião, ela não é inspiração religiosa. A palavra de Deus, ela é a autoridade final de Deus. As escrituras sagradas, elas são a autoridade final de Deus. Não é opinião nossa, não é mais uma palestra religiosa, não é nenhum ponto filosófico a ser discutido. Foi Deus se manifestando ao homem por meio das suas escrituras. E é por isso que Paulo diz: olha, eu olhei para vocês e vi que vocês creram. Há sinais de uma crença verdadeira aí. Nós vamos passar para o verso seguinte, e nós vamos ver o efeito da identificação e a disposição desse povo a sofrer por essa mensagem. Porque Paulo vai dizer: olha, estou feliz porque vocês receberam da forma correta, é perceptível, por quê? E aí Paulo vai dizer, e aqui nós vamos ver o que Paulo está dizendo, que é o que deixa visível que esse povo acreditou, de fato, na mensagem do Evangelho, de que esse povo de fato tem uma vida mudada. Vamos acompanhar verso 14. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia. Vamos parar. Primeiro vamos meditar nesse ponto. Paulo vai dizer: eu vejo que vocês creem. Sabe por quê? Porque vocês são imitadores das igrejas mais verdadeiras que eu conheço. A igreja de Cristo lá na Judéia, onde é que o cristianismo começou e se expandiu, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, um povo que vive igreja, de fato, vocês se parecem com eles, vocês são imitadores dessa igreja. Então aqui Paulo vai dizer: aqui uma relação, há um parecer aqui dessa igreja nova, que era uma igreja nova, tá? Com a igreja verdadeira, as outras igrejas que estavam avançando e crescendo e proclamando o nome de Jesus Cristo, as igrejas que estavam vivendo de fato como quem creem. Aí Paulo olha e fala: vocês são de verdade, porque eu vejo que vocês imitam, vocês se parecem muito com o povo de verdade de Deus. Há uma identificação da igreja de Deus, há uma identificação de um povo verdadeiro com aqueles ao meio a que eles pertencem. Paulo vai falar de um convite de Deus para nós como igreja sermos imitadores, nos identificarmos com as outras igrejas que são verdadeiras em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que um povo que de fato foi afetado pela palavra, é normal que ela comece a se assemelhar às outras igrejas verdadeiras. Há uma construção aqui de uma família na fé. A gente vive um tempo onde é que a gente relativiza demais a igreja, sabe? Eu quero Deus, mas a igreja não. A famosa fala de Bruna Marquezine, né? Jesus é bom, que estraga o fã-clube dele. Ao falar isso, nós sabemos que ela não faz parte do fã-clube, porque esse fã-clube, ele se ama demais. Esse fã-clube, ele olha para os outros e ele ama a vida dos outros. Ele, apesar dos seus problemas, suas fraquezas, seus erros, seus defeitos, esse fã-clube, ele vibra daqui, com a igreja que está lá agora, cultuando a Deus em Belo Horizonte, e em todos os cantos desse país neste momento. Esse fã-clube, ele está aqui e ele entende a real importância de nós estarmos aqui e de que isso continue sendo propagado e que ele continue avançando. E ele acredita na importância de que não só aqui, mas nesses outros lugares. Este fã-clube, ele entende que a promessa é que Jesus vai voltar e todos nós seremos reunidos em um só lugar, diante dele. Então não faz sentido esse fã-clube, ele odiar os outros membros dele. Não faz sentido a igreja que ela não tem relação, que ela não tem identificação com as outras igrejas. Paulo está levantando isso como um ponto a ser louvável da igreja. Vocês são imitadores das outras igrejas verdadeiras, as igrejas que professam a palavra de verdade. Vocês estão seguindo um modelo que cultua a Deus, que propaga a mensagem, que envia missionários, que vive essa
essa vida do reino na pele. E Paulo vai continuar, ele vai dizer um outro ponto. Primeiro vai dizer, olha, há um ponto da identificação. Eu vejo que vocês são a igreja verdadeira, vocês estão indo adiante no reino de Deus. Vocês se tornaram imitadores. E mesmo sabendo dos sofrimentos que a igreja de Deus passava por ser igreja naquele tempo, eles viram, os tessalonicenses viram, presenciaram Paulo ser expulso de Tessalônica, Paulo ser mandado embora. Paulo estava vindo de outra cidade, tinha apanhado, tomado surra, sido preso, expulso de outra cidade. Eles presenciaram Paulo passando pela mesma coisa, foi escorraçado de Tessalônica. E mesmo diante disso, eles escolheram crer e seguir essa caminhada. Mesmo diante disso, eles, mesmo sabendo do sofrimento anterior dos missionários, e mesmo tendo visto Paulo ser hostilizado naquele lugar, isso não impediu que eles crescem. E aí Paulo está escrevendo para eles, olha, eu vi vocês olharem para mim, ser expulso, apedrejado, vocês ouviram as minhas histórias, preso, passei fome, necessidade, e vocês ouvindo essa mensagem que às vezes as consequências de segui-la dá medo, vocês falaram, eu quero viver isso aí, eu quero do mesmo jeito, porque o que me é prometido é muito maior do que o sofrimento que vem junto com carregar essa mensagem no coração. Os tessalonicenses, eles olharam para a mensagem, para as suas consequências, boas e ruins, e falaram, vale a pena sofrer por essa mensagem, porque eles olharam, irmãos, isso, vale muito a pena nós prestarmos atenção nisso, eles olharam para um Paulo, que apanhava, sofria por esta mensagem e nunca parava, ele vinha e pregava de novo, ele acreditava tanto, mas que convicção é essa que tinha em Paulo, que não importava o tempo, a circunstância, ele continuava a propagar essa mensagem? Que poder é esse que tinha nessa mensagem que entrou no coração de Paulo? Disposto a morrer por essa mensagem. O que foi que Paulo viu? O que Paulo ouviu? O que entrou no coração de Paulo? Que Paulo era visto como um louco, que pregava e continuava pregando, e apanhava e sofria, e aí é poderoso ver a ação do Espírito Santo na vida de alguém convicto. É por isso que o mundo aí tem que olhar para você, para mim, e ver convicção do Evangelho. É para ouvir as nossas histórias, de que o sofrimento veio, mas é inegociável a fé em Jesus, porque quando nós olhamos para esse livro, nós temos convicção que essa mensagem vem de Deus, e nós somos afetados por ela. Então não é qualquer coisa que nos tira deste lugar, nada vai nos tirar deste lugar. Não é qualquer coisa que nos faz oscilar, que tira o sentido, que faz perder o poder que ela tem nas nossas vidas. Nós olhamos, nós somos afetados, e agora nós carregamos essa convicção dentro de nós, que ela afeta outras pessoas. O povo de Tessalônica viu Paulo, um homem convicto, ouviu a mensagem de Paulo, acreditou nela, que ela era a mensagem de Deus. E Paulo disse, olha, vocês são um exemplo de igreja, vocês são imitadores, e sabe como é que eu sei que a mensagem chegou verdadeiramente no coração de vocês? É que vocês assumiram a possibilidade da oposição, vocês assumiram os riscos. Para vocês é inegociável deixar o Evangelho de lado, por qualquer outro problema que venha acontecer. Vocês compraram a mensagem do Evangelho, do reino de Deus, e vivem por ela. A igreja poderosa de Deus, afetada pela palavra, ela não volta para trás, ela não recua em meio à oposição. E eu quero que você entenda que não só como igreja, no quesito aqui coletivo, a igreja fonte, eu estou dizendo você como pessoa, indivíduo, pertencente à família de Deus. Você não recua quando a oposição vem, e nós não vamos viver, não vou dizer que nós não vamos viver, na verdade, eu acho que nós vamos. Nós ainda não estamos vivendo as oposições dos tempos de Paulo. Você ainda pode pregar o Evangelho e não sofrer e apanhar por isso, como Paulo. Mas os vestígios de oposições já estão por aí. A gente conversa, com os universitários aqui na igreja, conversa muito com o Arthur estava fazendo psicologia na FIP, e ele vem todo empolgado. Eu falo com ele, dá até vontade de voltar para a faculdade. Quando eu estava nessa faculdade, eu fiz tudo o contrário, eu queria fazer certo agora. Aí Arthur vem contar, nossa, estava tendo uma discussão na sala de aula e todo mundo com uma coisa absurda, uma opinião extremamente secular, mundana, na verdade, sabe? Que desagrada a Deus, e ele ir e fala, não acredito assim, eu penso diferente.
eu rejeito esse tipo de coisa, para mim não, de uma forma sábia, inteligente, mas posicionado, sabe? E esse é um sinal de alguém que crê a convicção completa no coração de que a palavra de Deus está acima de tudo, que Jesus Cristo, ele de fato é aquilo que ele disse ser, o Salvador, por meio dele nós seremos salvos. Ele não veio aqui contar história, e que vale a pena viver por essa mensagem e morrer por ela se for preciso. E esses sinais de oposições, eles já estão aí, não é ferrenho como nos tempos de Paulo, mas nós lidamos com essa posição no dia de hoje. Hoje já há o deboche do crente. Existe desde muito tempo, né? Mas a rede social ela enfatiza muito isso. Eu não sei se aparece isso para vocês, irmãos, mas meu Instagram chega toda hora. Pessoas ridicularizando a igreja, ridicularizando quem nós somos por causa de pessoas que são ridículas, né? Em meio à igreja. E aí nós vamos junto no balaio, todo mundo. Nós somos identificados como este povo. Mas nós não fazemos parte deste povo que não foi afetado por essa mensagem. Nós somos um povo que de fato foi afetado por ela. Que se for preciso, toda oposição que vier, nós continuaremos pelo poder do Espírito Santo, que fez que essa mensagem fosse entendida no nosso coração, de que nós continuemos adiante, amém? Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês são um povo que foi afetado pela mensagem, que a oposição veio, e vocês não trocam Deus por qualquer coisa. Os tempos difíceis vêm e vocês não cogitam deixar Deus. E nós não estamos falando de tempos difíceis qualquer, é ser expulso de casa, é apanhar, é não ter mais família, é o ciclo social te abandonar, é ficar excluído, é viver uma nova vida de fato, começar do zero, talvez sozinho, com um sentimento de solidão muitas vezes, mas tudo isso é pequeno demais, pelo que parece, para os Tessalonicenses, perto da dádiva que foi conhecer a Deus. E aí é um apóstolo orgulhoso. Eu agradeço a Deus, porque não tem oposição que muda a fé de vocês. Amém? Não tem nada que vá acontecer em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida, que nós vamos sair deste lugar de fé na palavra de Deus. Amém? Deus vai nos conduzir acreditando nela, não importa o que aconteça. Se vier problema financeiro, oposição, perseguição, os dias vão piorar, sabe? Não sabemos o que vem por aí, mas Apocalipse dá um spoiler, né? As coisas não vão ficar muito boas na medida que o tempo passa e o povo de Deus vai ser oprimido. Mas o convicto não importa com isso. Como o povo de Tessalônica, nós enfrentaremos qualquer e toda perseguição com disposição para sofrer. Amém? Se for pelo nome de Deus, nós temos disposição para sofrer. Uma fé que suporta oposição. Uma fé que não suporta oposição, ela não vai ser fé, irmãos. Ela é apenas uma conveniência. É conveniente demais acreditar em Deus. Tudo bem, na paz, crescendo, prosperando, mas quando as coisas começam a dar tudo ruim, Jesus ele perde um certo valor. Quando a palavra não afetou de fato. Nós vamos para o verso 15 e 16, a gente já vai caminhar para o final. Nós vamos ver a realidade da oposição no Evangelho. Paulo falou, olha, vocês são de verdade, vocês sofreram oposição e mesmo assim vocês continuam, não tem tempo ruim para vocês, a igreja de verdade não tem tempo ruim para ela. O mundo está caindo aí fora, porque a promessa é que se nós vivemos aqui, nós vivemos para Cristo, se morrer é um lucro infindável, nós vamos encontrar com Ele. É nessa crença, nessa convicção que ele está falando, e ele vai dizer, vamos de novo no verso 14, para a gente não perder o raciocínio. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus, está dizendo, o sofrimento que vocês estão passando aí é o mesmo que os judeus passam. E aí ele vai dizer, esses judeus, perseguidores, mataram o Senhor Jesus, bem como também mataram os profetas, e nos perseguiram, os apóstolos. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. Misericórdia. Paulo aqui ele apresenta um padrão dos que se opõem a Deus, e preste muito atenção, nem toda oposição
ao Evangelho, à sua fé, é só discordância. É desejo de parar o reino de Deus. A gente não pode ignorar que há espiritualidade no meio disso tudo. A gente acha que as discordâncias por aí, as pessoas que não concordam com você, essa mensagem sua é mentirosa, você é um religioso e que tenta difamar a sua fé, que discorda e briga com você por causa de sua crença, a gente acha que às vezes é só uma discordância. São como as filosofias discutidas hoje em dia, pontos de vista diferentes. Mas aqui nós vamos ver que não, aqui existe a realidade, você tem que aceitar e entender isso quanto antes, que há uma briga, que ela é espiritual, há um plano para que o Evangelho seja desmoralizado, há um plano para que o Evangelho ele seja esvaziado, para que ele não tenha poder, há um plano para que enquanto eu pregar a mensagem e você pregar a mensagem, quem receber não receba de verdade, porque se for trabalhado no coração das pessoas, a quebra da credibilidade dessas escrituras, por mais que você pregue, quando chegar no coração delas, não vai chegar e vai ser recebida da forma correta. Então há um plano maligno para que o valor dessa mensagem seja retirado. Paulo ele vai apresentar aqui nesse texto um padrão dos que se opõem ao Evangelho. Eles rejeitam os profetas, eles mataram Jesus, perseguiram os apóstolos e resistem à pregação. A oposição, ela não é neutra, irmãos. Essa oposição, ela se levanta contra o que Deus está fazendo. Então, não há uma oposição neste tempo somente de ideias, de discordância, de visão de vida. Há uma oposição que ela é espiritual. Sabe, espiritualmente, eu e você fomos convidados para carregar essa mensagem. Nós somos convidados para confrontar o que nos confronta, para nós irmos adiante, crendo convictos e levando essa convicção a outros corações. Paulo está dizendo para este povo: olha, existe um povo aí que se opôs a vocês, mataram, crucificaram Jesus, apedrejaram, perseguiram a nós como apóstolos. Eles fizeram isso com os judeus, estão fazendo com vocês também, e vocês continuam perseverando. Isso é um sinal de pessoas que foram afetadas verdadeiramente pela mensagem de Deus. E aí ele vai entrar num ponto que vai tocar muito em nós aqui. Onde é que ele vai dizer? Na segunda parte do verso 15, na primeira parte do verso 16: e nos impedem de pregar aos gentios, para que não sejam salvos. Você consegue perceber nessa parte do texto uma oposição à mensagem de Deus, para que essa mensagem salvadora chegue nos corações das pessoas? E aí, a gente, nessa vida religiosa cristã, contemporânea, onde é que o cristianismo ele é comum para nós, demais no nosso meio, a gente não se atenta para uma batalha, uma guerra que ela vem acontecendo há séculos, milênios, desde que tudo se criou, desde que o homem caiu. Não se atenta para uma batalha que ela está todos os dias acontecendo para nos tirar a atenção do reino de Deus. Não se atenta para uma batalha que está todos os dias tentando tirar aqueles a quem você prega a mensagem, tirar essa atenção, para que esse coração seja aberto e sejam afetados por essa mensagem. Existem pessoas que se opõem à propagação da mensagem. Elas não estão se opondo porque elas não creem, elas não querem que essa mensagem siga adiante. Existe um sistema, existe um inimigo, o diabo, que ele se opõe, ele tenta de todas as formas parar com essa mensagem. Paulo, ele dá o sinal para os Tessalonicenses, ele descreve qual é a característica dos opositores. Não é uma oposição neutra. Nós vamos continuar, e aí Paulo vai finalizar falando sobre qual é a consequência desses opositores. Paulo vai falar: olha, vocês pregam a mensagem, as pessoas precisam receber essa mensagem com o coração aberto para serem afetadas, salvas, mudadas. E em meio a essa pregação existem opositores que querem parar, matar, querem destruir não só vocês, mas essa mensagem que avança, esse reino que avança. Vocês são aqueles que compraram essa mensagem no coração e vivem por ela. Esses estão matando os judeus lá também, assim como vocês,
para que essa mensagem não continue adiante. Em todo lugar o reino avança e em todo lugar há quem queira pará-lo. Mas vocês se identificam como aqueles que continuam indo. Parabéns, que igreja maravilhosa. E olha, esses opositores, eles matam, eles fazem tudo de ruim às pessoas e eles não querem deixar que a mensagem chegue aos gentios. Paulo está dizendo, olha, o povo opositor não está querendo que a mensagem chegue em Montes Claros, eles não deixam. Não quer que eles querem impedir que os missionários vão, que o evangelho seja espalhado pelo mundo. Por meio da persistência dos tessalônicos, de Paulo, os apóstolos e todas as igrejas, eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo. Porque apesar de ter pessoas que querem parar a mensagem, a nós houve os persistentes. E por meio de nós, muitos outros ainda conhecerão essa mensagem. Pessoas que você talvez nem conheça, um dia ainda terão contato com Deus por causa da mensagem que você se pôs a propagar. Eles nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E aí ele vai dizer, mas esses que estão tentando impedir a mensagem, que matam, que tentam parar esse evangelho de ser propagado, desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhe sobreveio. Aí nós estamos falando de um dos versículos mais tensos do Novo Testamento, de um dos versos mais pesados. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse povo que persevera em negação da palavra, esse povo que persevera em rejeição da palavra, em luta contra o rei, que se entrega a isso, esse povo, eles já foram entregues a esse dia da ira, eles já foram entregues à perdição. Paulo vai dizer, deste modo eles aumentam sempre a medida dos seus pecados, eles não param de pecar e querer parar o reino de Deus. Mas, por fim, o que vai acontecer no fim de tudo isso com esse povo que não para, a ira lhe sobreveio? Aqui está dizendo sobre um juízo final. Paulo está dizendo que já veio sobre eles. Esse povo, eles se entregaram tanto, eles estão tão distantes que não dá nem para voltar mais, para vir a crer. Eles brincaram tanto com a mensagem do evangelho, eles se distanciaram tanto dela, eles negaram tanto ela, que a ira já está posta sobre eles. A ira sobreveio, o juízo, no dia do juízo, é um povo condenado, um povo que se afastou de Deus e lutou contra a obra do Espírito Santo, da igreja de Deus, em crescer e desenvolver. É um povo que foi entregue. A rejeição contínua da palavra, ela tem suas consequências. É isso que Paulo está resumidamente dizendo para os Tessalonicenses. Aqueles que rejeitaram continuamente, consequências virão sobre eles. Há um acúmulo de culpa, há endurecimento do coração e há um juízo. Os que rejeitaram com frequência a mensagem passam por um endurecimento e o juízo vem. Não existe neutralidade diante da palavra de Deus. Ou você crê, acata no coração, vive essa mensagem, acredita que ela é a palavra de Deus de fato. Ou que se isso não acontecer, essa palavra ela começa a perder valor, sentido, e você começa a achar ridículo, e você começa a achar todo mundo religioso, perdido numa filosofia mentirosa, controlado, dominado, e você vai se afastando, e há um endurecimento, onde é que é exposto a um risco, irmãos, de não poder nem sequer voltar mais para trás e ter um encontro com Jesus. Eu tive a dádiva de, em meio a uma vida afastada com Deus, ser encontrado por Ele. Você teve a dádiva de, em meio a uma vida afastada de Deus, ser encontrado por Ele. Nós já vimos diversas histórias, como do próprio Paulo, que perseguia os cristãos. Uma pergunta que eu fiz diante desse texto é: Paulo não passou por isso? Esses caras foram piores que Paulo. Eles passaram de uma medida assim, que o julgamento deles já tinha sido decretado. É um povo que vai ser condenado. Esse povo que perseguiu, matou Jesus, negou o Espírito Santo, blasfemou. Não falaram que o Espírito Santo de fato ressuscitou Jesus. Então essa rejeição da mensagem verdadeira, da palavra de Deus, é se colocar em um risco. E eu não quero, essa mensagem, ela a título aqui nessa noite, muito mais de conhecimento e de uma atenção. Eu não acredito, em nome de Jesus, que você será esse tipo de pessoa um dia, que você é, mas eu acredito, que você, ao ver essa mensagem, você entende o destino diferente daqueles que negam essa palavra e vivem contra ela. Aqueles que ouviram a mensagem, porque todos ouviram essa mensagem e acharam ridículo e se opuseram a ela, esses têm um destino diferente do meu e do seu.
Porque a promessa de Jesus é que ele voltaria para buscar aqueles que crescem. Que Jesus voltaria para aqueles que, ao ler essa mensagem, tivesse convicção de que essa mensagem veio de Deus. De que essa mensagem seria a que mudaria as nossas vidas e que, por meio dela, nós conheceríamos aquele que fez a ponte entre nós e Deus de volta. Um abismo intransponível que existia, João Pedro fala que eu gosto de falar isso, eu sempre falo, um abismo que era intransponível, e Jesus Cristo, ele construiu pontes para que nós voltássemos para Deus. Aqueles que acreditam nessa mensagem, o Senhor vai voltar para buscar. Eu não sei você, mas eu não tenho esperança de que a vida seja só isso aqui e de que ela se resuma. Você acha essa vida boa demais? Eu não acho. Você não precisa ter uma intelectualidade avançada demais para olhar para o mundo ao nosso redor e ver o quanto de sofrimento existe e o quanto as coisas estão fora do lugar. Mas eu acredito, segundo as Escrituras, de um Deus que fez tudo perfeito e Ele quer trazer de volta para essa perfeição. Ele vai restaurar a sua criação, vai restaurar aqueles que creem, e os que o negaram, eles escolheram viver separadamente dele, eternamente, porque os que negaram ele em vida viverão eternamente separados dele. Nós não somos desses, nós seguiremos crendo no Senhor a todo e qualquer custo, como Paulo, ele vai ensinar. Para concluir, os que receberam a palavra de Deus produziu efeitos claros no coração deles. Houve uma transformação real, uma identificação com a igreja do Senhor, perseverança no sofrimento, qualquer fase da vida, não importa o que aconteça, persevera e tem firmeza diante da oposição, que chega agora, que ainda vai chegar, aqui em Montes Claros e nos outros lugares do mundo, os missionários que estão por aí pregando, sendo perseguidos, sofrendo oposição. Essas são as características, os efeitos que são produzidos nos que recebem poderosamente essa mensagem. E a aplicação final para cada um de nós é um questionamento. Como nós temos recebido essa palavra de Deus? Hoje é um convite de Deus para que você pare de olhar para esse livro, para essas escrituras, como parte da sua rotina do dia a dia, seus 15 minutos, suas meia hora, sua agenda cumprida por meio de um devocional raso, sem acreditar que você está ali diante das palavras que Deus direcionou, que fluíram do coração de Deus. Das palavras de um Deus poderoso, que Ele entrou, Ele invadiu a vida de um homem e escreveu por meio desse homem aquilo que queria, que eu e você deveríamos ouvir nos dias de hoje. A mensagem que tem mais de 2000 anos que está sendo propagada e não para, poderosa, imparável essa mensagem. Só eu tenho noção do quanto que essa mensagem me transformou. Você tem noção do quanto que essa mensagem transformou? Você pode olhar para a vida dos seus irmãos e verem quantas pessoas, ao olhar para essa congregação, são pessoas mudadas que eu vi entrar aqui. E aí, é da gente parar e meditar nisso e entender, olha do que nós fazemos parte, olha o que nós somos convidados. O mundo está cheio de mensagens de transformação aí, ó. Cheio de mensagens de mudança de realidade, cheio de mensagens de que vai fazer e vai te entregar uma vida nova. Mas o que é prometido efetivamente lá só pode ser entregue por meio da crença de que Deus está falando conosco hoje ainda. Nós só encontramos aqui. Eu experimentei coisa demais na vida, mas igual aqui, diante das Escrituras, da Palavra de Deus, que me rasgou por dentro, que me afetou, nunca pôde ser experimentado em nenhum grau, em nenhum outro lugar. Se você olha para este mundo, tem pessoas aí, um mundo destruído, devasto, pessoas maldosas, mas você vai ver, todos os dias, você pode encontrar pessoas que experimentaram tudo de horrível, de ofensa a Deus, imoral neste mundo, e que elas deixaram isso que parece muito bom aos olhos, esse mergulho no próprio prazer, vazio, né? É um prazer que não preenche, que não faz sentido. Eles deixam isso tudo e vêm para cá para querer conhecer Jesus. E quando eu digo cá, não é no templo, na igreja, mas para cá, para o lado do reino de Deus, para conhecer, querer saber quem é Jesus de fato. Por que tem gente tanto se entregando, largando todas as experiências, que eu acho uma maravilha, indo para este lugar, conhecer, viver essa vida que parece religiosa, regrada, chata, e muitos são os que vêm e eles
Aí eles entendem o que é possível experimentar e encontrar no reino de Deus. E que não dá nem para ser explicado, não dá para falar para os outros. Porque quando você fala, para a pessoa chega assim, eu vivi isso aqui, a Bíblia diz que era pecado e agora eu fui para lá. Tem uma vida onde é que eu não peco mais, eu corro do pecado. Ele não sabe o que foi gerado aqui dentro. Não é que eu entendi que aquilo era errado. Alguma coisa dentro de mim fez eu entender que aquilo que eu amava é errado, não agrada a Deus, é imoral. E aí nós vemos isso acontecer hoje, ainda nos dias de hoje, dia após dia. E aí nós temos a consciência, a compreensão, a poder nessa palavra, a poder. Porque para mudar uma vida não é qualquer coisa. Tem 2000 anos de vida sendo mudadas. Desde que Cristo pisou na terra, as pessoas elas abandonam tudo para vir para Ele. E nós continuaremos todos os dias abandonando o que for preciso para vir para Ele, amém? Eu vou lutar todos os dias contra minhas fraquezas, meus defeitos, a minha dificuldade de segui-lo, a minha frieza, o meu problema de olhar para essas escrituras e achar que é uma coisa superficial, ou um livro que é só para cumprir a agenda. Eu vou lutar contra isso, que eu tenho que olhar e falar, eu estou diante da palavra, que ela vai mudar a minha vida. Essa é a consciência, uma palavra que ela muda a vida daqueles que têm um coração aberto e recebem da forma correta, amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé, vamos orar? O cristianismo, a nossa fé, ela é centrada na ressurreição de Jesus. O Deus que encarnou, veio na terra e morreu. Mas Ele não morreu só. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Ele está sentado à direita do Pai, reinando e governando sobre todos nós, direcionando as nossas vidas. Em meio a um caos de um mundo perdido, você está aqui, perseverando ainda. Em meio a um mundo que pensa totalmente diferente, você está aqui. Um reino de ponta cabeça, né? Como o livro vai dizer, nós pertencemos ao reino de ponta cabeça. Quando eu vou tentar entender como que isso aconteceu comigo, minha cabeça frita. Eu só sei que eu vim parar aqui, Ele me buscou, onde é que eu estava, e você também. E aí minha vontade é levar essa mensagem para outras pessoas, que se ela me alcançou, ela vai alcançar outras pessoas também. É acolher com fé no coração essa mensagem que Deus nos dá. Deus nos deu, amém? Nós vamos orar neste momento para que esta mensagem, que ela não seja olhada por nós esvaziada do seu poder. Nós vamos olhar para ela com o real poder que ela tem. Nós vamos olhar para ela acreditando de que Deus ele está querendo falar conosco, nos encontrar. Deus veio nos buscar. Se Deus está todos os dias disponível, se Deus pode ser encontrado todos os dias por meio do milagre de abrir um livro, ler essas palavras e poder fluir, e o Espírito dentro de nós, ele se agitar, e ele mudar nosso pensamento, ele mudar quem nós somos, ele mudar as nossas vistas, tirar as escamas dos olhos. Eu quero acessar esse Deus, eu quero encontrar esse Deus nessa escritura, eu quero encontrar Deus nesse livro. Então Deus abre os nossos olhos e faz com que nós, ao olhar para essas escrituras, nós sejamos cheios do Senhor de novo, sabe? Talvez seja alguém que vai dizer, eu já fui cheio e hoje eu me encontro vazio. E a sua oração, Deus, eu sei que as suas escrituras um dia me encheu, me enche de novo, Senhor. Comece a orar neste lugar agora, no seu lugar, peça a Deus para que Ele te encha do Espírito dEle. Esse Espírito que faz com que você compreenda essas escrituras, que faz sentido no seu coração. Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor, porque nós temos as Tuas Escrituras Sagradas, Pai, e foi por meio delas que nós fomos informados de que Deus, Ele se fez homem para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele. Foi por meio deste livro aqui que nós recebemos a boa nova, como é chamado o Evangelho, a boa mensagem. Senhor, por meio deste livro nós Te conhecemos, Jesus, obrigado, Senhor. Porque há tantos lugares, Jesus, que essa mensagem nem chegou. Há tantas pessoas que nunca ouviram falar dela. Há tantos que ouviram e endureceram o coração e não foram afetados, Jesus.
E se nós estamos aqui nessa noite, é porque em algum grau essa mensagem afetou nosso coração. Em algum grau, essa mensagem nos diz que nós deveríamos estarmos reunidos em volta do seu nome. Às vezes nós nos encontramos aqui, Jesus, hoje, com o coração frágil, fraquejando. Mas eu quero te pedir, Jesus, se essa mensagem aqui que me alimenta, se essa mensagem aqui que alimenta a sua igreja, Jesus, nós queremos abrir o nosso coração para que ela poderosamente, como na vida da igreja de Tessalônica, para que ela chegue. Se essa mensagem aqui, quando ela é recebida da forma correta no coração, a vida é mudada, a mente é transformada, Jesus, eu quero experimentar mais essa transformação. Nós todos os dias precisamos sermos mudados um pouco mais, Jesus. O Senhor nos alerta sobre isso. Mas se nós sabemos disso, foi porque nós um dia tivemos contato com este livro sagrado. Continua, Pai, nos encher de convicção que nós já fomos transformados, mas há muito ainda para ser transformado. E nós queremos mais, nós queremos mais. Nós queremos mais dessa transformação sua. Nós queremos mais desse que o Senhor ainda tem para entregar para nós. Que haja desejo no nosso coração, que se esse livro foi escavado de capa a capa, for procurado dentro dele mais sobre o Senhor, mais conhecimento, mais entendimento, que no nosso coração haja desejo profundo de buscar isso, que nós venhamos abrir esse livro com expectativa e esperança. Não deixa, Pai, em hipótese alguma, que a Tua palavra passe pelas nossas vidas sem poder. Não deixe, Pai, que em hipótese alguma a Tua palavra passe pelas nossas vidas e nós não venhamos dar o devido valor. Porque ler esse livro é como sentar à mesa com o Senhor e te ouvir falar conosco. Esse livro é aquilo que nos aproxima, nos coloca na mesa com o Senhor. É esse livro que diz que se eu entrar para o quarto, fechar a porta e te chamar, o Senhor está olhando, o Senhor está com os olhos fixos em mim. E não há nem outro lugar que me diga uma maravilha como essa. Não há nenhuma promessa mundana, secular, de qualquer outra crença pagã que venha me dizer algo tão maravilhoso que se eu entrar para o quarto, fechar a porta e te chamar, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está olhando para mim. Isso foi conquistado por meio de Cristo Jesus, a qual nós queremos honrar todos os dias da nossa vida. Sustenta a nossa fé, Jesus. Sustenta a nossa fé, Espírito Santo. Conserva um coração crendo no Senhor. Nós temos medo, pavor, não podemos imaginar o que é estarmos distantes do Senhor, nos perder, abandonar essa vida. Como a Tua palavra vai descrever, Pai, sobre aqueles que abandonaram a Tua palavra, voltaram para trás e tiveram uma condenação, um juízo. Aqueles que nunca creram, cuspiram na Tua palavra, na Tua face, que negaram a Tua grandiosidade e que receberão juízo. E ensina, Senhor, nós amarmos as pessoas, amar as pessoas aí fora que ainda não Te conhecem. Nós não queremos, Pai, que mais pessoas elas tenham um findar da vida distante de Ti. Nós queremos que as pessoas conheçam a boa mensagem do Evangelho. Essa boa mensagem que um dia chegou para mim e ela não pode morrer em mim. Nós vamos levá-la adiante, Senhor, acreditando que o Senhor vai nos capacitar, nos guiar e nos direcionar. É por isso que nós oramos, acreditando nesse livro sagrado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.